Glória a Deus. Você pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Tá devagar, hein, gente? Quem está feliz, diga amém. Você está feliz de estar nesse lugar? Eu também estou muito feliz, porque Deus é bom. Diga, Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Agora fala como quem crê para essa pessoa que está ao teu lado. Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Agora diga mais uma vez com mais fé. Deus é bom. E a sua fidelidade dura para sempre. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Que coisa linda, gente. Muito feliz de estar aqui de novo. Fazem praticamente 2 meses que eu não apareço. Alguém sentiu minha falta? Eu senti muita falta de vocês também. E eu estou muito feliz de poder estar aqui agora, totalmente recuperado. Amém? E glorificando o nome de Jesus. E durante esse processo todo nós tivemos algumas experiências com Deus. E é uma dessas experiências que eu quero compartilhar com você nessa noite, a fim de que aquilo que Deus fez em minha vida, e na minha casa, e na vida de amigos, uma coisa tão forte, vai ter muito testemunho daqui para frente, amém, gente? Depois o pastor Daniel também vai contar o testemunho dele, a pastora Vanessa vai contar, e tem muitos testemunhos aqui no nosso meio. Mas hoje eu quero falar sobre a substância da oração. Diga amém. Quem quer saber o que é a substância da oração? Amém. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Tiago, no capítulo 5. Tiago 5, a partir do versículo 17. Todos acharam? Amém? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Outra versão que eu tenho aqui diz assim: Elias era humano como nós. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra. Durante 3 anos e meio. Orou outra vez. E os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Deixa a tua Bíblia aberta ou ligada aí. Fecha os teus olhos por mais um momento. Jesus, tu és a palavra. O livro de João diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós temos, ó Deus, sentenças e letras conjugadas em frases, mas o único que pode trazer vida a esta palavra é o Senhor. O Senhor pode fazer com que esta palavra seja como uma espada de 2 gumes, que penetra no nosso mais íntimo. O teu povo está aqui, Senhor, a tua igreja, que o Senhor ama tanto. Nós estamos aqui em reverência à tua presença, em reverência à tua vontade, à tua soberania. Nós reconhecemos que tu és Deus, que tu és o Criador de todas as coisas, e que o Senhor prescruta o coração de cada um daqueles que aqui estão, daqueles que estão acompanhando esse vídeo,
seja agora ao vivo ou depois. E o Senhor sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. O Senhor sabe exatamente como tocar em cada um de nós, de forma que nós saibamos, foi o Senhor quem me tocou. Só o Senhor conhece os mais profundos das nossas emoções, do nosso coração, dos nossos sentimentos. E Deus, nós não estamos aqui para trazer mais uma palestra. Nós não estamos aqui para apresentar mais uma boa mensagem. Nós estamos aqui porque a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra é capaz de curar, de libertar e de salvar. A Tua palavra é capaz de nos convencer, de nos motivar, de nos erguer, de nos levar a um lugar de autoridade. A Sua palavra é capaz de nos transformar conforme o coração do Filho, a fim de que cheguemos na unidade da fé, para que tenhamos a maturidade de Cristo. A Tua palavra é capaz de fazer-nos vencer os traumas do passado. Tua palavra é capaz de nos curar de toda enfermidade. A Tua palavra é capaz de nos ressuscitar nessa noite, de nos fazer viver os sonhos outra vez, de nos fazer, ó Deus, trilhar outra vez os propósitos do Teu coração. Por isso, Senhor, nós submetemos ao Teu Espírito, nos submetemos à Tua autoridade e repreendemos todo aquele que vem para roubar a semente. Repreendemos em nome de Jesus aquele que vem para, ó Deus, roubar dos corações a palavra. Nós profetizamos e declaramos esse ambiente livre para o fluir do Teu Espírito. Declaramos e profetizamos as mentes em Ti cativas ao Teu Espírito. Nós te repreendemos, Satanás. Te repreendemos, Satanás. Repreendemos as suas obras, repreendemos as suas estratégias neste lugar, repreendemos todo aquele que veio a este lugar como um espírito espião para roubar a semente que está sendo depositada nos corações, porque eu vejo os céus abertos neste lugar, e eu vejo Deus derramando as suas palavras, derramando o verbo sobre nós. Essa noite é uma noite de transição, é uma noite de mudança, é uma noite onde você vai reconhecer a voz do Senhor na tua vida. Por isso nós fechamos esse ambiente. Dá ordem aos teus anjos, Pai, e libera o Teu poder nesse lugar. Libera o Teu poder nesse lugar, porque o Teu Evangelho é o poder. É o poder que opera em nossas vidas. Nós te amamos, Jesus, e Te damos toda a glória. Te damos toda a honra e todo o louvor. Amém e amém. Amém. Queridos, eu gosto tanto da carta de Tiago. E eu gosto da carta de Tiago, porque a carta de Tiago é uma carta prática para os nossos dias. Como é que você sabe, pastor? Porque no capítulo 1, versículo 1 de Tiago, ele diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Quando Tiago escreve a sua carta, ele está escrevendo para a totalidade do povo de Deus. Quando Tiago está escrevendo a sua carta, ele está escrevendo uma carta atemporal. Uma carta que é para aqueles cristãos daquele tempo, mas que também chega até nós com verdades espirituais, para que pratiquemos e tenhamos uma vida de vitória. Então o Tiago ele vai falar sobre alguns temas. Por exemplo, capítulo 1, ele destaca as atitudes a serem tomadas diante das tentações e provações, chamando a atenção das pessoas a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. No capítulo 2, Tiago vai enfatizar a necessidade de obras que comprovam a autenticidade da nossa fé. No capítulo 3, Tiago vai mencionar de uma maneira muito severa o uso da língua, dessa língua mesmo, a língua natural, e nos exorta a buscar sabedoria do Senhor. No capítulo 4, Tiago exorta novamente e condena as várias atitudes carnais que atrapalham o serviço ao Senhor. E no capítulo 5, para encerrar, Tiago dá várias instruções para nós, como povo de Deus, a respeito de uma perspectiva eterna e espiritual. O que eu entendo é que esta é uma carta objetiva aos cristãos,
sobre o proceder e a conduta. Essa é uma carta totalmente prática e objetiva para os dias que nós vivemos hoje. Em resumo, Tiago é um grande desafio para todos nós cristãos, esse livro que ele escreveu, pois ele é objetivo e vai direto ao ponto no que chamamos viver o que pregamos. Viver o que nós professamos. Viver a fé que nós cremos, que nós recebemos, que nos foi dada através do Senhor Jesus Cristo. E no último capítulo, esse capítulo 5, ele usa a figura de um profeta muito relevante na história de Israel. Perceba que Tiago não usa outros nomes, outras referências, outros exemplos. Ele vai usar o exemplo do profeta Elias. Porque o profeta Elias, para aquele povo, para aqueles homens daquela época e também para nós nos dias de hoje, é um homem relevante na história do povo de Deus, na história de Deus sobre a terra. E ele usa a figura de Elias abordando o seguinte tema: ei, tudo isso que eu falei para trás daqui, você pode fazer, você pode operar, você pode realizar. Por quê? Porque Elias era humano como eu e você. O que Tiago está querendo dizer no seu último capítulo é: não olhe para essas coisas que eu estou escrevendo como se fosse algo tão distante, tão difícil de realizar. Porque Elias também era humano. Quem aqui é humano? Tem alguns que não são. Agora que está em voga esse negócio dos OVNIs, né? Tem algum infiltrado aqui? Já se manifeste, hein? Tiago está dizendo: ei, presta atenção, pastor Luiz. Elias era como você. Ele orou com instância. E por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ele orou de novo. E voltou a chover. Olha só, querido, o que eu quero te dizer. Elias não era melhor que você. Elias não era tão diferente de você no que diz respeito à nossa estrutura humana. Quero dizer que nesse século 21 você pode realizar, eu posso realizar as obras que Elias também realizou. Tem uns amém aí meio assim. A gente precisa querer realizar essas obras. Aí tem uns amém meio tímido, tá desconfiado que não vai acontecer com você, irmão? Sim ou não? Então diga um amém com vontade, um amém. Diz assim: eu quero isso. Sabe o que significa amém? Isso é a forma popular. O nosso Deus é fiel. Isso é amém. O nosso Deus é confiável. Isso significa amém. Quando você diz amém, diga: eu vou fazer, porque Deus é confiável e Ele não pode mentir. Então quando você diz amém, você está criando para você uma atmosfera de milagres. Você está criando na tua vida, na tua casa, uma atmosfera de milagres. Uma atmosfera de operação, de realização, de conquistas, de mudanças. Amém? Sabe que é interessante, se você procurar a respeito da história de Elias, a primeira menção que a Bíblia faz sobre Elias é em 1 Reis, capítulo 17, diz que Elias era tesbita, só isso. E que habitava com o povo de Gileade. Sabe quem era Elias, querido? Diga quem, pastor? Ninguém. Não tinha nome, não tinha genealogia, não tinha pedigree, não era de família famosa, não vinha de uma família pastoral emergente naquele tempo, não era sacerdote, não vinha de família sacerdotal. Sabe quem era Elias, querido? Como eu e você. Elias era assim que nem você. Ninguém conhecia, ninguém sabia, ninguém tinha ouvido falar. De repente esse homem aparece, sabe por quê? Porque Deus levanta quem Ele quiser. Não importa de onde você veio, não importa de onde você saiu, não importa o teu passado, não importa o que você fez ontem. Se Deus quer te levantar nesse dia, Ele vai te levantar.
Mas quem sou eu? Quem são meus pais para o Senhor me usar? E deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa das nossas habilidades. Deus não precisa do poder humano, da capacidade humana. O que eu estou te dizendo é que você pode se levantar daqui nessa noite com uma voz de autoridade, mudar sentenças, mudar diagnósticos. Você pode se levantar daqui e através do poder de Deus, ser instrumento de salvação para onde você estiver. Ele era tesbita, só isso. Ninguém nem tinha ouvido falar sobre esse lugar. Talvez ninguém tenha ouvido falar o seu nome até hoje. Talvez você nunca tenha pego um microfone. Talvez você nunca tenha cantado em público, falado em público. Talvez ninguém te conheça nessa igreja. Talvez você entre e saia desse lugar sem ninguém te cumprimentar. Mas hoje chegou a tua noite, meu irmão, para te dizer que o poder de Deus está liberado para cada um de nós esse lugar, para sermos operadores de milagres. Ele era tesbita. Eu fiquei lendo isso aqui, fiquei impressionado, pastora Marta, porque a gente sempre acha que tem pessoas privilegiadas. Se eu nascesse com a tua voz. Se eu soubesse falar como você. Você tem algo que eu não tenho. E que é muito importante. Agora tem uma característica, ou pelo menos duas, de Elias, que a gente precisa saber. Elias tinha duas coisas bem claras na sua vida. Ninguém conhecia, ninguém sabia quem era. Mas uma coisa era clara. Ele não aceitou e nem se acomodou com o caos espiritual da sua época. O que Elias fez foi se distanciar das práticas carnais e humanas e se comprometer com a palavra de Deus. Pastor, se eu fizer isso, eu posso ser como Elias? Não, você pode ser muito maior que Elias, porque Jesus disse que nem o maior profeta é tão grande quanto o menor no reino dos céus, no reino de Deus. Nós estamos numa outra era. Nós estamos com a liberdade do Espírito. Nós estamos com o Espírito Santo operando em nós e através de nós. Pastor, eu posso fazer o que Elias fez? Meu amigo, não se contente com pouco. Não se contente em orar e mandar parar de chover. Você vai orar e o avião não vai cair. Ei, você vai orar e o avião não vai cair. Está entendendo o que eu estou dizendo? É poder de Deus, sabe por quê? Porque você está lá dentro. Se separar das coisas carnais e naturais para se comprometer com a palavra. Agora diz que ele orou. O texto diz o quê? Que ele orou. E esse é um dos grandes tesouros do nosso tempo para nós. A nossa vida de oração irá determinar os nossos resultados. Sabe o que acontece, querido? O problema é que a igreja atual não tem tempo para orar. E quando nós não oramos, nós não andamos em poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós não temos tempo para Deus. Nós não temos tempo para nos separar das coisas carnais e humanas, para nos comprometermos com Deus. E nesse tempo, queridos, de uma experiência tão profunda, algo aconteceu em nossas vidas. No dia 5 de maio, eu comecei a ter os sintomas. Na verdade, um pouco antes, um dia anterior, eu estava com o pastor Daniel, na casa de um amigo, nós estávamos gravando uma música. E foi uma noite muito especial, né, pastor Daniel? Uma noite tremenda, a glória de Deus invadiu aquele estúdio. Nós experimentamos ali coisas grandiosas, gravamos a música.
Deus deu melodias na hora. É como se os céus tivessem se aberto. E nós tivemos uma experiência muito especial. E de repente, no dia seguinte, eu acordei mal. Acordei ruim. E quem conhece a pastora Vanessa sabe que ela gosta de um remedinho. Já me tacou todos os remédios possíveis. E a nossa saga começou ali naquela quarta-feira, dia 5 de maio. Eu pensei, vou tomar os remédios, vou passar numa boa e está tudo certo. Daqui 14 dias, estou bem, estou pronto e estou cantando, pregando e fazendo o que eu tenho que fazer. Quando foi de sexta para sábado, eu recebo a notícia que o pastor Daniel também estava ruim. Que ele estava com sintomas. Se vocês adivinharem quem foi lá levar remédio para ele. Muito bem, muito bem. Ela foi lá e levou os remédios para ele e tal, e voltou. E no sábado mesmo ela começou a ter uma coceirinha na garganta. Eu falei para ela, toma os remédios. Ela falou, não, é refluxo. Quando foi domingo para segunda, eu estava talvez num pior momento. Não conseguia levantar da cama, não conseguia falar, não conseguia responder mensagem, não conseguia abrir o olho. Eu tive a sensação ali que eu estava morrendo. Vanessa não dormiu, tossiu a noite inteira. E quando foi segunda-feira, eu falei para ela, toma os remédios. Ela falou, não, não fui eu que estava tossindo. Eu falei, claro que era você. E nada. E aí, no dia seguinte, na terça-feira, ela começou a tomar os remédios. Aquela semana passou, quando foi na quinta-feira, a pastora Bruna me liga e diz, Adson, você pode assinar a internação do pastor Daniel? Eu posso. Eu já estava convidado mesmo. Não tem mal o que pegar, vamos lá. Foi uma luta, irmãos, depois ele vai contar com detalhes. Ele chegou às 5 horas da tarde no hospital, eu cheguei às 7 para acompanhá-lo. Eu consegui deixar ele internado às 7 horas da manhã. Passei a noite inteira, e não tinha ambulância, e não tinha isso, não tinha aquilo. Daniel estava lá, jogado lá num canto, e eu preocupado, e me sentindo culpado. Porque eu pensei, o Daniel pegou de mim, Vanessa pegou de mim. Eu estava me sentindo culpado, e aquela culpa começou a me oprimir. Eu comecei a me sentir culpado, eu falei, meu Deus do céu, vou perder meu amigo, vou perder minha esposa. E a Vanessa começou a piorar, Daniel foi internado. Um dia uma notícia boa, no outro dia uma notícia ruim, e assim foi. Tivemos nesse meio tempo a perda do nosso querido Ronan, que machucou demais o nosso coração, foi uma experiência muito difícil. E a gente estava vivendo aquela dificuldade, e Deus, aprove a Deus recolher o Ronan. Ronan, um amigo de infância, alguém que a gente viveu a vida praticamente juntos, mesmo estando separados em alguns momentos da vida. Ronan tocava aqui no louvor com a gente, e depois teve a direção de Deus para ir para um outro ministério, mas era um amigo. E a gente conversando, e aquilo caiu como uma bomba no nosso coração, na nossa alma, porque não era o que a gente esperava. A gente estava clamando a Deus, a gente estava orando, a igreja estava orando, e de repente aquilo nos entristeceu, e o que vinha para frente, irmãos, era medo, e terror, e pavor, porque você está firmado na fé de que aquilo vai mudar, e de repente as notícias são ruins e começam a te atropelar. E aqui eu estou colocando alguns nomes, mas todo mundo sabe que muitas pessoas ao mesmo tempo, e eu seria injusto de não mencionar, mas eu não tenho como citar todos os nomes de pessoas lutando naquele momento. A pastora Vanessa começou a piorar, Daniel foi para a UTI. Eu fiquei num estado emocional muito difícil. Quando foi o dia do meu aniversário, dia 19 de maio, uma quarta-feira, Rafael ficou ruim, meu filho, foi para o hospital com a minha cunhada. E eu fui com a Vanessa. Eu já tinha ido para o hospital 5 vezes em 3 dias. Porque quando foi no domingo anterior a isso, eu estava na sala, nós tínhamos participado do culto online, e depois
tivemos uma live de oração que o pastor Paulo lá de Presidente Prudente, junto com a pastora Camila fizeram, participamos, foi uma presença de Deus, foi um negócio impressionante. Quando foi na madrugada daquele domingo, eu estava sentado no sofá de casa, tentando arrumar uma posição. De repente a porta do corredor abre, a pastora Vanessa aparece à minha frente, como quem diz, eu não tenho ar. Aquilo me deu um desespero. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a chorar, não sabia o que fazer. E ela não conseguia me falar o que estava acontecendo, e eu estava impondo a mão nela, estava fazendo... Depois ela até falou para mim, irmão, você acha que eu estava endemoniado? Eu falei, não. Imagina, gente, uma pessoa aparece na sua frente sem ar, o que você vai fazer? E aquilo me deu uma adrenalina, minha pressão foi a 17/11. Saí correndo com ela de pijama enrolada num cobertor, era madrugada. Mais ou menos 1h30 da manhã, fomos ali na UPA, perto de casa mesmo. Cheguei, enfiei o carro na calçada, de qualquer jeito, eu fui abrindo a porta, o pessoal nos tratou muito bem, trouxe cadeira de roda, aquela coisa, e eu entrei em estado de choque. Elias era humano como nós. Tem uma hora que a tua humanidade aparece. Nós que estamos aqui, temos dor na alma também. Nós sofremos também, nós ficamos sem saber o que fazer. Nós choramos. Nós estamos diante da presença de Deus clamando como qualquer um de nós que está aqui. Não é porque é pastor e está num lugar falando que não tem as dores da vida. Ali eu vi a minha humanidade e disse, Senhor, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Vanessa foi tratada, estávamos indo para casa, ela entrou no carro e eu tive uma crise de choro. Porque ali eu me vi impotente. Eu me vi perdendo a minha esposa dentro da minha casa e eu não sabia o que fazer. Cheguei em casa, queridos. A única coisa que eu consegui fazer foi colocar um louvor e tentar cantar. E eu comecei a cantar. E eu comecei a cantar. Eu comecei a cantar chorando. Eu não conseguia, minha voz não saía. Eu dizia, Deus, me ajuda. E a música dizia assim, tem dor que a gente sente, e o jeito é sentir. Só tem um que nos entende, e o seu nome é Jesus. Ele sabe como fala, como cura o coração. Ele supre toda falta, derrama o Espírito que traz consolação. Consolador, amigo, Espírito Santo, querido, o que faria se não estivesse junto comigo? Espírito Santo, querido, tudo tem cura, tudo tem cor. Sinto alegria mesmo na dor, é a tua presença. Tua presença é tudo que eu preciso. Ouvir tua voz faz acalmar meu coração ferido. Unge os meus olhos com colírio, faz-me enxergar a tua face. Sou teu, Jesus, somente teu. Tua presença, tua presença é tudo que eu só ouvia, tentava cantar,
meu coração ferido, unge os meus olhos com colírio, Faz-me enxergar. faz-me enxergar a tua face. Sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, sou teu, Jesus, somente teu. E aquilo encheu o nosso quarto com a glória de Deus. E tudo se acalmou. Isso foi de domingo para segunda. E eu não conseguia orar direito, eu só chorava, eu tentava encontrar palavras, não conseguia. Quando foi na quinta-feira, Vanessa foi internada. Ela entrou no hospital tomando 10 litros de oxigênio, já com máscara, e eu fui colocado em observação por causa da pressão. E ali no meu espírito, queridos, Deus disse para mim, ela não vai voltar. E ali o meu mundo caiu. Eu falei, Deus, não pode. Como é que vai ser? E eu saí daquela sala, eles me medicaram, tudo. Eu saí do hospital perdido, tinha colocado uma mensagem no grupo dos pastores. Quando eu saí, querido, daquela porta e olhei, estava o apóstolo ali na porta do hospital. Aquilo me deu um alívio. Ele não falou nada, só me abraçou. Ele falou, vamos comer alguma coisa. Eu falei, eu não estou com fome. E nós saímos dali, fomos num lugar comer. Deu alguns minutos, chegou o pastor Rogério e o pastor Johnny. Ali eu vi o amor de Deus. Eu vi pessoas que estavam sentindo a minha dor. E eles não conseguiam falar nenhuma palavra. O Johnny até tentou brincar. Mas eu vi que ele também estava triste. E aquilo mexeu comigo, eu fui para casa. E quando eu fui para casa, eu entrei num desespero. O Roger falou para mim, e aí mano, o que você vai fazer? Eu disse, eu vou fazer como Davi. Eu vou para a presença de Deus e que Ele tenha misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia. E queridos, ali eu entrei num jejum. Esse jejum não era só pela Vanessa, era por meu amigo Daniel, era pela Dani, era pelo Ivan, era pelo Léo Matsumoto e por todos aqueles que estavam precisando. Falei, Senhor, ainda que a minha esposa não volte, mas não leve os outros. E eu estava ali, queridos, num desespero, E eu comecei a orar. E disse, Deus, eu não tenho palavras, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar. Mas o Senhor sabe o que está dentro de mim, me ajuda. Quando foi no sábado, eu recebi a notícia do médico, a Vanessa não está bem. Pode ser que daqui 5 minutos a gente entube ela. E eu tinha começado num propósito de jejum, eu disse, Senhor, está na tua mão. Daniel tinha ido para a UTI, estava uma mistura, o Léo também para a UTI, meu Deus do céu, uma bagunça na minha mente, na minha alma. Quando foi de domingo para segunda, eu estava num momento de tanto desespero. Eu não conseguia dormir. Eu tentava orar, não conseguia. Eu comecei, querido, a ver demônio em tudo quanto é canto no meu quarto. Tinha tanto demônio ali. E eu falei, Deus, me livra dessa opressão. E eu não conseguia sozinho, mandei uma mensagem para o pastor Júlio, que mora no mesmo prédio que eu. Ele falou, desce aqui, varão. Eu fui lá. E ele começou a falar comigo. Começou a me dar uma palavra, começou a orar comigo. No meio da conversa, ele disse para mim, tu sabe o que está escrito em Apocalipse 20, capítulo 1? Eu falei, não. Ele falou que Deus mandou um anjo. Esse anjo, ele prendeu Satanás, o falso profeta e o anticristo, um anjo só. A hora que ele falou isso, queridos, o meu espírito acendeu.
Porque a Camille, filha do pastor Daniel, tinha mandado um áudio para a gente. E ela disse assim: eu vi um anjo entrando na tua casa. Esse anjo tinha as vestes cheias de selos. E ele entrando e tinha um monte de buraco na tua casa. E cada buraco tinha um nome: dor de cabeça, febre, dor. E conforme esse anjo passava, ele ia tapando esses buracos. E aí você e a tia Vanessa estavam caídos no chão. Esse anjo tocou em vocês e vocês levantaram e começaram a pular. E depois esse mesmo anjo saiu da tua casa, tio, e foi lá para a UTI onde está o meu pai. E tocou no meu pai. E o meu pai também se levantou e começou a pular. E quando o pastor Júlio falou do anjo, eu me lembrei. E eu falei: Julinho, obrigado, muito obrigado. O que você vai fazer, varão? Eu vou subir. Eu cheguei no meu quarto, queridos, revestido de autoridade. E eu comecei a orar, e eu disse: Senhor, eu não aceito essa situação. Eu repreendo em nome de Jesus esses demônios. Agora esse anjo que foi enviado para este lugar, tira todos eles daqui. Queridos, eu vi demônio correndo para tudo que é lado. E de repente a glória de Deus encheu o meu quarto. E Deus falou comigo: filho, vocês não vão passar por isso sozinhos. Eu estou com vocês e isto será para a minha glória. Essa enfermidade não é para a morte. Queridos, eu me enchi de autoridade e Deus falou comigo: você lembra de uma pregação do Paul Show que você ouviu? Eu falei: lembro. Nessa pregação o pastor Show falava sobre a substância da oração. E Deus disse para mim: diga o que você quer. É o que Deus está te dizendo nessa noite. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Deus diz para mim: diga o que você quer. E eu disse: eu quero a cura de todos. Isso foi de domingo para segunda. E Deus disse para mim: está feito. E colocou na minha mão algo que eu não sabia o que era, mas era uma substância. E Deus disse para mim: essa é a substância da oração, esta é a resposta. Você já tem a resposta. Sabe como estava o cenário, irmãos? A mesma coisa. Mas sabe o que mudou? A resposta. Deus me deu uma resposta. Deus disse: ei, vocês não vão morrer. Ei, fica tranquilo, eu vou passar isso com vocês. A partir daquele dia eu me levantei. Eu mandei a mensagem para os pastores. E eles devem ter pensado: esse Adson está maluco. Um dia ele está arrebentado, não consegue falar. E outro dia agora ele chega de um jeito diferente. Sabe por quê? Porque Deus me deu uma resposta. E Deus está te dando uma resposta nessa noite. Deus está colocando na tua mão uma substância. Uma substância que vai mudar sentenças, que vai mudar diagnósticos. Uma resposta que vai mudar a tua vida daqui para frente. E quando foi segunda-feira, aquele médico que tinha me ligado no sábado, que deu más notícias: achamos um líquido no abdômen, vamos ter que ver porque isso é perigoso e tal. Quando foi na segunda-feira, a médica me liga e diz: eu não sei porque é que pediram o exame do abdômen, não tem nada, está limpo, os órgãos estão funcionando perfeitamente. Seu Adson, daqui uns dias a Vanessa está de alta, melhor. Aplauda o Senhor. Naquela segunda-feira, a pastora Bruna me liga: você pode fazer um favor para mim? Posso. Busca o Daniel que ele está de alta. Aplauda ao Senhor. Naquela semana, o Léo Matsumoto saiu da UTI, foi para o quarto e foi liberado, teve alta. Naquela semana a Dani saiu do hospital e teve alta. Sabe por quê? Porque é uma substância, é uma resposta sobre as nossas vidas. E é uma resposta de poder e de milagres. Nesse processo todo eu me esqueci até de ficar doente. E todo o processo de recuperação foi um processo, e tem sido um processo lento, porque houveram muitas lesões. Mas sabe, queridos, nós temos uma resposta. E eu quero falar sobre isso com você.
Como é que você conquista a substância da oração? Primeira coisa, você precisa saber que a tua oração está fundamentada no caráter de Deus. Olha o que diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que isso significa? Quando você crê que Deus existe e você se aproxima dEle, é fato de que há uma recompensa. Ele não te deixa sair de mãos vazias, querido. Hoje você não vai sair daqui de mãos vazias. Tantas pessoas que eu olho aqui, meu Deus, quantas lutas e adversidades, né, Leandrinho? Mas Deus tem uma resposta. Deus tem uma resposta. A sua oração está fundamentada, não é na sua capacidade, não é na sua bondade, irmão, não é naquilo que você pode fazer. A sua oração está fundamentada no caráter de Deus, que é imutável. Olha o que ele diz em Malaquias 3:6: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso os filhos de Jacó, vós os filhos de Jacó, não sois consumidos. Não é a nossa posição, não é a nossa desenvoltura humana que gera uma oração de poder, é o caráter de Deus que nos garante respostas. Não é o que você estudou, deixou de estudar, mas é baseado e fundamentado no caráter de Deus, que não pode mudar. É que você pode orar com confiança, consciente de que você terá uma resposta. Na nossa oração nós não convencemos Deus a fazer nossa vontade. Na oração a nossa alma se alinha à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus diz: vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas. Sabe o que eu sei? O que eu sei é que Deus tem um bom futuro estabelecido para mim e para você, a despeito das nossas transições, circunstâncias e lutas e dores. Ele disse que tem um bom futuro e Ele é fiel e não pode mentir. Então quando você orar, saiba disso. A tua oração não é o emissor, é quem está ouvindo. É quem está ouvindo que é poderoso para fazer infinitamente além. É quem está ouvindo que pode mudar a tragédia em trajetória. É quem está ouvindo que pode mudar o nosso interior, que pode mudar a nossa situação, que pode mudar a nossa circunstância, que pode mudar o trilho da nossa vida. Talvez você esteja aí orando por um filho, por um marido, por um pai, por uma mãe, por uma esposa, que não muda, que não é assim, que é assado. Talvez você tenha passado por traumas na tua infância de abuso. Talvez você tenha enfrentado coisas na sua vida que ninguém sabe, só você e Deus. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer: há uma resposta sendo entregue para você nessa noite. Uma resposta de cura, uma resposta de cura, uma resposta de cura e de mudança de trajetória. Talvez você esteja aí sentado desesperado, dizendo: pastor, o senhor não conhece a minha dor. O importante é que você conhece, e que o Deus que você serve também conhece. Hoje é uma noite de mudar a trajetória, querido. Você não vai ser mais aquela pessoa presa no teu passado, não, em nome de Jesus. Nós lutamos contra as coisas da alma, mas quem nos dá vitória é o Senhor. Sabe? Quando nós oramos, nós mostramos a nossa dependência, a nossa humildade, o nosso amor a Deus. É uma das coisas que eu e você precisamos fazer. Olhe para dentro de você agora. E quantas vezes você tem ignorado e negligenciado esse privilégio que é falar com Deus? Por isso nós somos derrotados. Há uma substância, querido, que é uma resposta.
fiquei maluco com isso. Porque eu disse, Deus, por que eu não percebi isso antes? Quando você orar, saiba que a sua oração está fundamentada na fidelidade de Deus. Não no seu desempenho. Pastor, eu não sei orar. Ore. Mas eu não sei, ore. Mas eu não sei como fazer. Sabe como a gente aprende a orar, querido? Diga bem forte. Você vai orar a partir de hoje? Você vai orar a partir de hoje? Entrando com confiança diante dEle. Ele tem cuidado de nós. A segunda coisa, a fé é fundamental na oração. Sabe o que diz Lucas 11, 9, 10? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, o que busca e quem bate, abrir-se-lhe-á. Tiago 1, 6 a 8 diz assim: peça, porém com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sabe por que a fé é fundamental na oração? Porque toda resposta tem um tempo para se materializar. Enquanto você olhar para a sua situação, você não vai poder andar em fé. Não pense que eu estou pregando algo para você, eu estou pregando algo para mim. Enquanto você olhar para a sua dor, para o seu problema, você não vai conseguir andar em fé. Porque o homem de ânimo dobre é rejeitado. Mas quem entra com uma consciência de fé, de que Deus é bom e de que a sua fidelidade dura para sempre, esse vai receber. Quando eu recebi a substância naquele dia, querido, eu não tinha ainda a resposta humana, mas eu tinha a resposta de Deus. Quando você tem a resposta de Deus, tudo muda, o cenário muda, as circunstâncias mudam, elas são as mesmas, mas muda. Lembra quando Elias estava orando e dizia para o menino, vê lá se tem algum sinal? Lembra disso? O que ele estava fazendo? Ele estava buscando a substância, ele estava buscando a resposta, ele estava esperando o tempo da resposta. Ele dizia, vai lá e vê, vai lá e vê. Por 7 vezes o menino foi lá, na 7ª vez quando volta, ele diz, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho. Vai e corre, diz para Acabe que vai chover. Por quê? Porque agora eu recebi a substância. Agora eu sei que Deus me deu a resposta. Ei, não importa se a chuva, não importa se as nuvens se formaram, não importa se o cenário mudou, o que importa é que você agora tem uma resposta que veio do céu. E você pode estar convicto de que quando Deus te dá a resposta, ninguém, eu disse ninguém, nem Satanás, nem inferno, nem diabo, nada pode roubar de você a resposta. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso. Sabe, não vá orar sem crer que Deus vai responder. Eu vou orar, quem sabe Deus me ouve. Não, Deus está te ouvindo. Se vós que sois maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Quando você for orar, tranque a sua porta, entra no seu quarto, e o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Eclesiastes 3 diz que tem tudo, tempo para tudo. Existem momentos que Deus vai dizer assim, essa é a resposta. Existem dias que Deus vai dizer assim, sim. Existem dias que Deus vai dizer não, ainda não. Mas nós precisamos confiar no caráter de Deus. E sabe, queridos, se nós vacilarmos na fé, a resposta pode demorar mais ou nunca chegar. Lá em Mateus 21, 18, eu não vou ler para ganhar tempo, é a passagem que fala sobre a figueira que secou. E ela retrata muito bem a importância da oração e diz que
Jesus diz ali, vocês precisam ter fé. Pois com fé nós podemos fazer não somente o que foi feito àquela figueira, mas também dizer a um monte que se levante e vá para o mar. E o último versículo dessa passagem diz algo muito, muito importante para mim e para você. E que resume perfeitamente essa mensagem. Diz, tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirem em oração, crendo, recebereis. Recebe. Recebe. Recebe, querido. Recebe mesmo, recebe. Há uma resposta para você. Talvez você entrou aqui desesperado. E que bom que você entrou aqui desesperado, porque aqui tem resposta. Tem resposta porque nosso Deus fala, responde. Sabe, a fé é um dos pilares mais fundamentais e que sustenta o nosso relacionamento com Deus. Se você e eu não tivermos fé, a gente não pode esperar que Deus fale alguma coisa. Não é assim que funciona. Por isso que Hebreus 11:1 diz o que? A fé é a certeza, ou o firme fundamento. O que nos leva ao terceiro ponto. Existem versões que dizem que a fé é a substância. A fé é a substância daquilo que a gente não vê, mas que a gente crê. E é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, a substância da oração. Porque eu creio, irmãos, que se nós entendemos isso, muita coisa que até aqui nós estávamos patinando, muita coisa que nós até aqui estávamos sofrendo, a partir desse entendimento, a partir desta palavra que é de Deus, não é minha, nós vamos avançar em vitória. Amém? Você crê nisso? Então a primeira coisa, confie no caráter de Deus, porque a oração está fundamentada em quem ouve, não em quem fala. Segunda coisa, não ore sem fé, ore com fé, ore crendo que você já recebeu. E a terceira coisa, ore até receber a substância. Esse talvez seja o ponto mais importante. Se você orar um dia, 2 dias, com o argumento de que Deus já sabe, você já perdeu a sua resposta. Porque isso não é fé. Mas pastor, a Bíblia diz para não usar de repetições vãs. Existe uma diferença entre orar objetivamente por algo e usar palavras vazias. Esses são argumentos diabólicos que entram na nossa cabeça, porque quando a gente está num lugar de sofrimento, a gente diz assim, Deus já sabe. Deus já sabe, porque ainda a palavra não chegou à boca, Ele já sabe. Mas o que promove um ambiente de milagre é aquilo que sai de dentro de nós, para operar no espiritual. Eu e você fomos habilitados por Deus para liberar os verbos, entende o que eu estou dizendo? Quando nós deixamos de falar, é porque nós deixamos de crer. Paulo diz em Coríntios, eu criei, por isso eu falei, eu criei, por isso eu pronunciei, eu criei, por isso eu professei, eu criei, por isso eu liberei os verbos. Mas o diabo, ele sabe que se você liberar os verbos, então você vai ter uma mudança de atmosfera, uma mudança de ambiente, você vai ter autoridade, você vai ficar forte. Então ele te engana dizendo, ei, Deus já sabe. Deus não é bom não, porque Ele já sabe. Mas não está te atendendo porque você não está habilitando no mundo natural aquilo que é espiritual. O anjo disse para Daniel, quando tem aquela experiência, diz, ei, quando você começou a orar, Deus já tinha dado a resposta, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. E levaram 21 dias para a resposta se materializar a Daniel. O que eu estou dizendo para você é que nós estamos perdendo porque estamos deixando de orar. Ore até receber a substância da oração. A fé é a substância. O que é substância? Aquilo que você pode... Ei, fala alto. Não foi alto. Fala alto. O que é substância? É aquilo que você pode pegar. Se você não quiser mudar de vida, não precisa, irmão.
Fique nas suas dores. Fique aí. Só não diga a Deus que não ouviu. Porque você tem uma substância onde você pode tocar. Agora, o que eu preciso fazer, pastor? Você precisa orar até receber essa substância. Essa substância ela pode durar minutos, pode durar dias, meses e anos. O tempo que vai ser estabelecido vai determinar o tempo da sua resposta. O tempo que você levar para entender o princípio vai ser o tempo que você vai levar para ter a resposta. Isso é muito importante. Eu estava em casa e aí apareceu um projeto para o Rafael, meu filho, entrar, projeto de futebol. E ele veio falar comigo. E quando eu olhei as perspectivas financeiras, eu falei, meu Deus do céu, está longe disso acontecer. Mas eu senti no meu espírito que eu deveria orar por aquilo. E eu fui para o quarto. E eu orei, e era uma quantia que a gente não tinha mesmo como pagar. Mas eu fui para o quarto e comecei a orar e disse, Deus, o Senhor quer que isso seja assim? E de repente eu disse, Deus, não demore, porque eu tenho que dar uma resposta até 6 horas da tarde, isso já era 4:30 da tarde. E o meu espírito se encheu da verdade. E eu pedi um sinal a Deus. Quando o rapaz mandou a mensagem, era o valor que eu tinha colocado diante de Deus. E eu entrei, querido. Entrei de cabeça no negócio. Entrei de cabeça no negócio, uma loucura. Porque em uma semana, uma semana e meia, quase 2 semanas, eu tinha que providenciar R$30 mil. É só louco, não é não? Mas eu recebi a substância. E quando eu recebi a substância, eu falei, eu vou para dentro. E tudo aconteceu, foi acontecendo, eu estou aqui resumindo a história. A gente chegou, eu fui com a Vanessa. A gente foi assinar o contrato. Aí o cara falou assim, bom, você tem que pagar aqui a agência e tem que pagar também a matrícula lá no clube. Ok. A Vanessa me cutucando, me batendo. Eu disse, faz cara de rica. Os caras fazendo umas perguntas meio esquisitas. A Vanessa falou, moço, você está doido? Como é que a gente vai fazer isso? Claro que eu estava morrendo de medo por dentro, gente. Eu tinha que mostrar para ela que eu sou o herói da casa. Eu estava confiante. Mas eu estava, porque eu tinha uma resposta de Deus. E sabe o que aconteceu? Ó, você tem que pagar isso até tal dia. Começou a pipocar. Gente chamar para jantar, dizer, ó, quero pagar isso. Gente chamar para quero pagar isso. Toma uma oferta daqui, uma oferta dali. Tá pago. Porque quando você tem a substância, irmão, você tem a resposta. E é isso que você precisa. A fé é exatamente mudar o cenário através da resposta que você tem. Ei, vai até lá a terra e espia. E volte com uma notícia boa. Volte dizendo, tem gigante, mas vou derrubar e vou entrar nesse lugar. Você crê nisso mesmo, irmão? Ore até receber a substância. Substância significa título ou papel legal. Só que tem uma coisa, a oração ela precisa ser objetiva. Eu aprendi que com Deus a oração ela precisa ser objetiva e clara. O que é que você quer? Elias orou e não choveu. Ele orou para quê? Para comer um Big Mac? Não, ele orou para não chover. O que é que você quer, irmão?
O que você está buscando? Eu não estou falando de coisas aqui fúteis e bobeiras. Não, vou orar agora então até receber a substância de uma Ferrari. Tá bom, isso é legal, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de coisas importantes para o teu chamado, para a tua jornada sobre a terra. O que você quer? Por que Jesus pergunta para o cego, pastor Eva, o que queres que eu te faça? Jesus não estava vendo que o homem era cego? Porque ele precisava liberar o verbo. Que eu veja, Senhor, então seja curado. E você vai passar a ver, porque é isso que Jesus quer. O leproso chega, se o Senhor quiser eu posso ser limpo. Jesus diz o quê? Eu quero ser limpo. Quando Jairo vai procurar Jesus, e o que ele diz? Minha filha está enferma, quase morrendo. Pare de gastar tempo diante de Deus com conversinha mole. Fala o que você quer, irmão. Seja objetivo. Quando Deus perguntou para mim naquele dia, o que é que você quer? Eu disse, eu quero que eles sejam curados e saiam do hospital. Sabe o que Deus falou? Assim é, está dado a resposta. Eu te digo sim, vou tirar eles do hospital. Acabou o assunto. Ore até ter a substância, mas não fique com conversa mole. Ore especificamente por aquilo que você quer. Quando você fica, sabe, Senhor, tu sabe, né? Não, isso é repetição vã, isso é conversa mole. O que Deus está dizendo é quando você se apresentar de mim, use o seu tempo com sabedoria. O que é que você quer diante de Deus, irmão? É a conversão do teu marido? É a conversão do teu filho? É que o seu filho saia das drogas? É que eles convertam? O que é que você quer? O que é que você está esperando? Você quer um chamado? Você quer saber o que Deus quer de você? Você quer o poder do Espírito Santo? O que é que você quer? O nosso problema é que a gente fica enrolando e não fala nada. Às vezes as crianças em casa, eu sei que já foi orar também. Às vezes as crianças em casa dizem assim, pai, estou com fome. Eu digo, legal. Tem bolacha, tem leite, tem macarrão, tem arroz, tem um monte de coisa. Sim ou não? Está com fome do quê? De um lanche? Comida? O que você quer? Pai, compra um tênis. Compra, qual? Quantos milhões de modelo de tênis tem? Aí você diz assim, não, pastor, é subestimar a grandeza de Deus. Não, não é subestimar a grandeza de Deus. Deus tem prazer em conceder aos seus filhos aquilo que você deseja. Sabe o que está escrito em Salmo 37? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos. Fala de novo. Agrada-te. E Ele, o quê? Qual é o desejo do teu coração nessa noite? Qual é o desejo do teu coração nessa noite? Qual é o desejo do teu coração nessa noite? Você sabe o que Provérbios diz, capítulo 10? Põe aí para mim, Provérbios 10, 24, a parte B. A parte B. Mas o anelo, lê comigo, irmão, mas o anelo, Deus. Sabe por que você não está recebendo? Porque não está pedindo. Pastor, o que eu faço? Eu já estou há um tempo orando por essa situação. Continue orando. Até você ter a substância. Tem gente que pede alguma coisa dentro da igreja, quando sai, já não lembra nem mais o que pediu. Você tem que saber o que você quer. Você precisa ter uma imagem clara daquilo que você quer alcançar. E você precisa ter diante de Deus clareza nas suas palavras. Quando Jesus foi orar no Getsemane, ele disse o que? Pai, aparta de mim este cálice. Clareza. O que Deus disse para ele? Não. Mas eu sei o que é melhor. Entende, gente? Ore até ter a substância. Eu queria nesse dia agradecer a Deus, agradecer a liderança desta casa, agradecer a igreja, grupo de oração. Irmãos,
uma coisa eu tenho no meu coração: tudo isso que Deus me ensinou são tesouros, mas o que Deus fez através da vida de vocês, cada mensagem, cada ligação, cada doce, cada compra, chegou tanta coisa em casa. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, ministério de música também. Pode subir também, Johnny, já, para parecer que está acabando. Todo esse suporte. Pessoas orando por você, orando por você. O Júlio disse algo engraçado. Ele disse que Deus respondeu porque ele estava cansado de ouvir esses nomes no céu. Era tanta gente orando e falando esses nomes, que Deus falava: de novo esse nome Vanessa, de novo Daniel, já cura esses caras logo. Brincadeiras à parte. Eu quero te dizer, querido, que hoje é uma noite especial para nós. E que tudo que foi depositado nas nossas vidas, a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta, terá galardão de profeta. Eu quero liberar sobre vocês o galardão daquilo que vocês depositaram diante dos céus, com respostas, com mudanças, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Vamos colocar em pé. Eu queria pedir o pastor Edson. Você faz essa oração final e depois você faz o ato da bandeira, por favor. Que honra, né, igreja? Ter o nosso profeta conosco. Glória a Deus. Vem cá, Vanessa. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, como tá linda ela. Casal lindo, né, igreja? Aplauda. Glória a Deus. Vem cá você também. Já que o profeta nos deu a honra. Agora é você que tem que falar, né? Minha linda também, com certeza. Queridos, foram tempos difíceis, como o Adson, nosso querido profeta, externou aqui. Vem cá. Vem, Daniel, vem aqui. Vem, Dani, Bruna. Vem, Bruno. Já também o pastor Daniel vai testemunhar aqui para todos. Enquanto a gente vai orando aqui, os casais que vão participar desse tempo, se quiserem vir aqui à frente, no segundo ato após esse, por gentileza. Queridos, todos nós passamos por aflições, somos humanos. E nesse tempo, o Senhor Deus nos permite, na nossa fraqueza, ser engrandecido pelo poder dEle. Isso é um privilégio de filho. Sabe, porque talvez, quem é pai aqui sabe, quando você olha um filho na dor, o seu coração é de entrar naquela dor, tirar dele. Por outro lado, um filho, uma filha, quando vê a dor doendo, se apertando, e vê o olhar do pai sobre eles, esse amor, querido, não tem igual. E somente na dor, na minha dor, na sua dor, na dor deles, olhando para Deus, eles entenderam o tamanho do amor de Deus sobre eles. É só nessa experiência única que nós conseguimos ver o amor de Deus. E através das orações, através dessa forma, da oração também, nós conseguimos adentrar nesse coração de Deus, sabe, e ser permeado por todo esse amor. É algo inexplicável, é algo que somente do coração de Deus, para você, filho, filha dele, que transborda
que é a sua experiência com Ele. Marca para todo sempre. E eles viveram isso. Eu creio que muitos de vocês também viveram. E vamos orar agradecendo a esse Deus lindo, que tem esse amor tão grande por cada um de nós. Jesus, que é tão poderoso em seu amor, ao ponto de se doar na cruz por cada um de nós. Que eles são tantas e tantas situações, mas Deus não desiste de nenhum de nós. E Ele é soberano para trazê-los aqui ou para recolhê-los. Deus é soberano sobre isso. Ele tem o melhor, amém? Mas nós, como filhos, quando adentramos nesse amor de Deus e somos permeados por Ele, nós temos o privilégio de dizer: Pai, obrigado. Então eu gostaria que você levantasse sua mão para cá agora nesse momento, como igreja, externando a alegria do Senhor, externando o amor do Senhor, externando a confiança no Senhor, porque Ele é grande e Ele faz coisas muito maiores do que pensamos, do que conseguimos sequer dizer. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Adson, da pastora Vanessa, Senhor, do pastor Daniel, da pastora Bruna, Senhor. Obrigado, Deus, pelo chamado que o Senhor tem sobre a vida deles, Pai. Obrigado pelo testemunho. Obrigado, Senhor, pela Tua grandeza. Obrigado pelo Teu Espírito, que ministrou muito mais coisas no coração deles, que serão externadas para toda a igreja, Senhor, que veio do Teu coração, veio do Teu agir, veio do Teu sobrenatural, veio do Teu permear, veio da Tua missão para cada um deles, Senhor, e para cada um de nós aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas que são fiéis. Ah, Senhor, obrigado, Deus, porque eles têm passos longos a serem dados. Obrigado, Senhor, porque o Senhor os sustenta, o Senhor os levanta, somente o Senhor, e nada pode contra o Senhor, nada. E aqui está o testemunho vivo disso, para a honra e glória do nosso Deus vivo e amado. Saúde ao Senhor, amada igreja, saúde ao nosso Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor é lindo, o Senhor é soberano, o Senhor é digno. Ah, Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai.